Bom, meu interesse pela colagem veio por uma necessidade. Eu, por volta de 23 anos, sem nunca ter experimentado nada de arte visual, eu tive uma depressão, tive síndrome do pânico e eu tinha muito conteúdo emocional para ser elaborado, né, resolvido, processado, e não saía. Então, assim, o meu cérebro achou um jeito, que foi recortando e colando. E eu comecei a fazer isso intensamente. E eu acho que, por exemplo, na época eu não tinha nenhuma referência artística, então foi assim, eu gostava muito de revista. Então eu acho que isso, banca de jornal, papelaria, né, álbum de figurinha. Então eu acho que foi essa referência que veio. Bom, como expressão artística, há uma dúvida aí se a colagem dentro do cubismo foi feito primeiro em 1912 ou 1913. Mas, e também se teria sido primeiro o Georges Braque que fez, ou se o Pablo Picasso. Então, dentro do movimento do cubismo, né, eles começaram a utilizar elementos de papel junto com a tinta a óleo e tal, para realmente fazer uma revolução na arte, né? E aí trazer uma questão também contemporânea, porque eles usavam coisas tipo passagem de trem, jornal. Alguns estudiosos acreditam que quem teria começado a fazer a colagem teria sido primeiro o Georges Braque, porque o pai e o avô do Georges Braque eram decoradores. E algumas obras do início, porque a colagem dentro do cubismo é conhecida como papier-collé, que é papel colado em francês, tá certo? Então, alguns estudiosos acreditam que teria sido o Georges Braque o primeiro, porque usava-se muito papel de parede e que isso era usado na decoração, que era a profissão da família do Georges Braque. O próprio Georges Braque trabalhou com isso também, tá? Colagem é uma coisa, cubismo é outra. Colagem é você utilizar papel para fazer arte. Então, assim, isso é colagem. O que aconteceu é que, como técnica artística, a colagem surgiu dentro do cubismo, que é um movimento artístico que começou primeiro em 1907 com um quadro do Pablo Picasso chamado Les Demoiselles d'Avignon, porque para falar francês tem que fazer biquinho. Então, Les Demoiselles d'Avignon era um quadro com mulheres assim, e não era colagem. A colagem foi começar em 1912, 1913, que eu já falei, né? Então, o cubismo é um movimento artístico. E as possibilidades que a colagem abre para a pintura e para a escultura primeiro, vamos pensar junto. Quando você está pegando a tesoura e está cortando o papel, você está esculpindo o papel, certo? O artista Henri Matisse, que é de um outro movimento, que é o fauvismo, ele cortava o papel colorido, ele fazia colagem com papel colorido e ele desenhava com a tesoura. Ele esculpia o papel com a tesoura. Na pintura, o cubismo fez muito isso, né? Que pegava o papel e misturava com a tinta. Então, é como se o papel fosse usado para dar uma tridimensionalidade àquilo que eles queriam dizer. Então, eles faziam um violino recortando papel. Tá bom?
Então, acho que no processo criativo tudo é fundamental, né? Textura, o fundo, né? As imagens que você vai escolher. Eu gosto de dizer uma coisa assim: não existe certo e errado em arte. Por que os pais da gente, ou os responsáveis falam assim? Ah, você está fazendo arte quando você está fazendo bagunça. Porque arte é aquilo que talvez seja a única oportunidade da vida da gente fazer realmente o que a gente quer. Então, na arte não tem que nada. Na arte, o que diferencia a arte do artesanato é que o artesanato você faz várias peças iguais para vender. A arte é uma peça única e é a expressão do que você sente. A criatividade todo mundo tem, só que você precisa desenvolver, não é? E aí, cada expressão artística, cada técnica artística tem o seu jeito de fazer. Então, uns têm facilidade para uma e outros têm facilidade para outra. É que a colagem, ela é o meio mais democrático de fazer arte. Então, o material para colagem não é tão caro como um material, por exemplo, para escultura, para pintura, certo? Então, ela se torna mais democrática, né? As pessoas têm mais acesso à arte da colagem, tá? Então, conforme a parte digital está se desenvolvendo, está ficando incrível. Quando você faz a colagem com a tesoura e com um papel que você recorta, é uma colagem manual, tá certo? Se você usar alguma coisa do computador, já é digital. Então, hoje, criam-se, assim, possibilidades infinitas, porque eu posso recortar uma borboleta, escanear a borboleta, certo? Jogar para o computador, mexer nessa borboleta, imprimir essa borboleta, colar outra coisa em cima dela, escanear de novo, jogar para o computador, e aí não tem fim. Aí eu posso mudar o fundo, enfim. Então, qualquer forma de arte é muito válida, e aí o digital aumentou a possibilidade de se fazer colagem, tá certo? A gente não vai conseguir reciclar tudo que precisa fazendo arte, né? Lógico. Então, mas assim, quando você, principalmente nas escolas, que você propõe que as crianças façam, né, no projeto de vocês, que vocês propõem que as crianças façam uma obra de arte utilizando material reciclado, você está, de certa forma, falando para ela, mostrando para ela, né, provando para ela que nem todo lixo é lixo, né? Tudo você pode reaproveitar e que que a grande saída do mundo é o reaproveitamento. Se eu compro uma coisa, ela não serve mais para mim, eu não vou jogar fora. Eu passo para você, faço arte, ou dou em algum lugar, enfim. É, cada vez mais a opção de descartar um material tem que ser muito pensada, certo? Eu acho que todo artista é, em essência, já um, um transformador social. Porque assim, a colagem, se existe alguma linguagem que pode salvar o mundo e passar uma mensagem mais forte e que todo mundo entenda, é a arte. Porque a arte, ela não fala a razão, ela fala direto à emoção. Então, ao invés de ficar dando um sermão sem fim, de uma coisa que ninguém vai ouvir direito, de repente você, por uma música, por uma peça de teatro, por um filme, por uma obra de arte, você consegue falar o que as outras, né, por um livro,
o que outros meios não conseguem com tanta eficácia, tá certo? A arte, ela tem mais força, digamos assim. O recorte, na parte pedagógica, quando você recorta em cima de uma linha, você está trabalhando a tua coordenação motora fina, que é uma coisa específica do cérebro e que é importantíssimo para a vida toda. Então, o recorte ajuda nisso. E como arte-terapia, eu vou tentar explicar mais ou menos. Quando você, vamos dizer, acontece uma coisa muito grave com você, dentro do teu cérebro, existe uma espécie de uma caixinha, vamos chamar assim, dentro do cérebro, né? Aonde o próprio cérebro manda coisas que você não pode ficar lembrando toda hora, porque senão vai te fazer muito mal, tá certo? Então, o que acontece? Só que tem uma hora, tem pessoas que passam por muitas coisas traumáticas que fazem muito mal. E aí, o inconsciente, essa caixinha, ela fica cheia. E quando você faz arte, você dá vazão, é como se você abrisse uma porta dessa caixinha para que as coisas que não são legais, elas saiam. E aí você fica mais leve. Então a arte, a expressão artística, ela é uma terapia porque ela pode mudar a tua vida. Ao invés de você ficar guardando uma coisa, na hora que você faz arte, sabe quando você está de repente, do nada, você pega uma caneta e você começa a fazer umas bolinhas, é o cérebro fazendo alguma coisa. Não é por acaso, tá? Bom, a arte é fundamental para a gente desenvolver a nossa criatividade. Criatividade todo mundo tem, tá certo? Só que precisa desenvolver. Então, assim, quanto mais coisa você assiste, quanto mais coisa você lê. Ler é uma coisa que tu tem que fazer, sabe por quê? Não é porque é obrigação. É porque tem coisas que só são ativadas no cérebro quando você lê livro, tá? Então, assim, se você tiver bastante coisa que você assistir, que você ler, que você aprender, você vai criando um repertório. E isso ajuda para você criar. Como é que você vai criar alguma coisa se você não conhece outras coisas? Ou conhece uma coisa só? Tá certo? De repente é legal conhecer coisas até que você não... que ninguém na tua volta conhece. Vai pesquisar. Agora nós temos meio para isso, tá certo? Então, eu acho que assim, os pais, eles têm como pais, né, ou responsáveis, eles têm responsabilidades, né? Eu acho que você dá a opção de cultura para a criança, levar no museu, né, passear num parque, ver uma coisa diferente, né, ler um livro antes de dormir, porque se você vê teu pai lendo, você vai querer ler também, certo? Então, acho que sempre, né, os pais... mas assim, eu tiraria a palavra obrigação e colocaria amor. As formas geométricas na colagem, elas começaram porque a colagem, como expressão artística, começou no cubismo, tá certo? Mas ela foi experimentada também no dadaísmo, com figuras geométricas, também o Jean Arp utilizou, no construtivismo também, tá? Então, assim, forma geométrica é mais dessa época para frente que se começa a utilizar formas geométricas, inclusive na colagem, na arte.